pessoa muito especial para mim. Logo que eu cheguei em São Paulo, aliás, eu vim a convite dela, ou melhor, eu pedi ela para vir, eu sou de Goiânia, e conheci ela lá fazendo um projeto de uma pessoa muito especial também, ele era super inovador, e ela foi fazer vários mobiliários lá. Fiquei encantada com ela, falei, quero fazer um estágio com você. Cheguei aqui, fui direto pro galpão, né, na Vila Madalena. Gente, eu tô falando isso de 28 anos atrás. Quando eu cheguei lá, a gente trabalhava com pessoas incríveis. Tinha os Campanas, tinha vários designers, que ela é uma pessoa muito visionária, né? Tem até o Marcelo Lima, a gente comenta isso. Eu acho que a Adriana, ela era descobridora de talentos, né? Então, assim, ela sempre tinha uma visão muito boa e sabia quem respirava design. Então, eu estava realmente no lugar certo, na hora certa. Eu me sinto verdadeiramente privilegiado de ter conhecido a Adriana Adam. Ela significou muito para mim do ponto de vista profissional. Ela me significou muito também no ponto de vista pessoal. Eu convivi com ela das mais variadas formas. Eu convivi com ela sendo assistente dela, eu convivi com ela sendo amigo dela na casa dela e posteriormente sendo um jornalista para o qual ela era sempre um foco de interesse. Tá? Sempre ela tinha algo a dizer, sempre ela tinha algo a falar. Eu conheci a Adriana porque eu adorava a cor e a Adriana era a rainha das cores. E ela inventava tudo que você podia não imaginar. E como eu gostava de acrescentar essas coisas diferentes nos meus projetos, assim que eu tinha um projeto em mãos, eu procurava a Adriana e ela sempre tinha uma solução. Ela era louca, né? Você sabe, completamente. Então, apesar dela nunca entregar as coisas na data, ela mandar o Marcelo no lugar do lustre, ela sempre fazia com que as coisas acontecessem de uma maneira espetacular. Então, uma vez eu fui fazer uma cervejaria e essa cervejaria era toda colorida em vermelho, laranja, amarelo, verde. E eu queria umas luminárias que combinassem, que fossem diferenciadas. Isso faz, acho que uns 20 anos, né? E ela veio com uma luminária que eu fiquei babando. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu faço com ela? E depois eu não vou ter inauguração? E foi o que aconteceu. Eu tive que adiar uma semana a inauguração, mas o resultado era fantástico. Bom, a Adriana, como todo mundo sabe, ela era meia louca, né? Mas era uma loucura criativa. Eu achava, isso me encantava. Eu estava até comentando agora que toda vez que eu falo dela, me emociono, eu fico arrepiada, porque assim, foi muita criatividade. Eu participei com ela do desenho do Zeppelin, que era uma luminária voada, né? Que ela era um Zeppelin. Então assim, ela chegava, ela pegava naquela peça, ela já enxergava outra coisa. E isso estimulava a gente a criar. Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que um pouco da minha criatividade, eu sempre gostei muito de criar, eu tenho muita coisa dela, sabe? Daquela assim, de não desistir, de estar sempre inovando, sempre querendo algo mais, né? Aquela, assim, eu olho para um projeto, eu sempre acho que ele pode ficar melhor. E eu acho que isso veio um pouco da Adriana. E aí ela inventava coisas. Eu queria um piso diferente, ela vinha com uma resina. Eu queria uma cor, ela vinha com a cor. Até que um dia a gente foi fazer um projeto e o piso dessa vez era todo branco. Só que não sei o que aconteceu, o que ela fez, ela derrubou um balde de tinta lilás e eu achei tão lindo, eu falei, não mexe mais que tá perfeito. Essa era a Adriana que eu conhecia, que eu morro de saudade e que trouxe assim uma alegria de viver nos meus projetos. A Adriana, para mim, ela faz parte de um passado heróico do design nacional. Ela vem de uma época onde a própria noção de design não existia. As pessoas não ligavam ainda o desenho de um produto a um autor. A Adriana, ela faz essa transição, ela traz esse componente para o nosso meio. É uma noção que existia muito na Itália, no qual ela frequentou muito a Itália, ela sempre ia para Milão, e ela nos introduz esse valor ao objeto. Isso é fundamental. Trabalhar com ela era sempre uma emoção, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer. E como ela conseguiu fazer isso? Lançando pessoas que, num determinado momento, eram totalmente desconhecidas, né? Assim, e avessas à noção de mercado. Entre elas, o Fernando Humberto Campana, por exemplo, que ela descobriu juntamente com a Marilene Estrada, trabalhando nos móveis de ferro, num galpão no Sumaré. Ela, visionária como era, ela chegou e disse, eu vou produzir isso e vou lançar. Eu falei, não, você está brincando, né? Não, eu vou lançar isso na minha loja.
Isso aconteceu numa época em que o gosto brasileiro transitava entre o colonial brasileiro e o produto italiano importado. Não existia uma criação nacional. Então a Adriana foi pioneira, o papel dela é fundamental nisso, de introduzir a noção de design entre nós. E também de ter tanto esse olho visionário a ponto de enxergar ouro onde ninguém podia imaginar que existisse. So talking about Adriana Dama, she was one of the first understanding how important it is to work in the field of design as a designer and as a woman. And for what I remember at the beginning of the 80s, she understood how important was to ask the architect in Brazil to do furniture. And she put together a collection with the best architect in Brazil in that moment. And I remember she made an exhibition here in New York. And with that, her money, she was able to ship everything here. She made the show. And then I remember that the gallerist was a dishonest one, and he took and he never sent back to Brazil the furniture that Adriana realized. Then she made a company for lighting, and it was also important for people in Brazil to realize what is a lighting coming from a design object. What is I think it was called Da Luz or something like that. So that is a role very important. In Italy we had the correspondent of Adriana, other people, like seven industries, very important, who for the first time they provoke the public to have a conscience of design. In Brazil, I remember there were, I forgot the name, but there were other people that after Adriana, they realized how important was this new culture. Industries were not, at the beginning, were not very sensitive to design in Brazil. I think today the things change. But Adriana was a pioneer of design in Brazil. That is without question. So that was the only one woman I remember in Brazil pushing for idea of design as a knowledge that was able to contact the public. Mas ela sempre tinha aquele jeito carismático, ela vinha assim com aquela energia, sempre te encantando ou mandando o sócio dela nos encantar. E a gente conseguia chegar num resultado fantástico. O Gaetano me veio com uma proposta muito inesperada, que ele me perguntou: Marcelo, você acha que qual seria a melhor forma da gente homenagear a Adriana? Eu falei assim, tem várias formas, né? Ele disse, eu tenho um concurso. O que você acha? Eu falei, um concurso, Gaetano? Ele falou, você não acha que uma das grandes coisas que a Adriana fez na vida dela foi descobrir novos talentos? Então vamos homenageá-la nesse sentido. Você aceita ser o curador desse concurso? Eu falei, nossa, que responsabilidade. Ao mesmo tempo eu fiquei muito emocionado. Na hora eu falei, aceito, Gaetano. Não sei como vai ser ainda, nós voltamos a conversar, mas eu acho que a Adriana merece essa lembrança e, fundamentalmente, que ela fique registrado o nome dela para as novas gerações. I thought to ask to this friend in Brazil to organize this kind of prize for the creativity of young designers in the name of the Adriana. Otherwise, the work of Adriana, the sensitivity she had, the contribution she had to design is going to be lost. In this way, we talk about this, and her name will circulate where the people will do the project to submit to this prize. And I thought it was very important to do that as honoring this personality that had a very important position in the design in Brazil. Desde o primeiro momento, o nosso concurso, como uma exigência do Gaetano como mentor do concurso, é que o nosso concurso seja realmente um concurso de revelação de talentos.
Nós não estamos procurando projetos direcionados a nenhuma marca, a nenhum estilo específico. O que nós queremos valorizar é realmente o gesto criativo e a inovação. O Gaetano, visionário e inteligente como ele é, ele citou que ele acha que a gente devia, e nós vamos avaliar os projetos a partir de 3 pontos bem claros. A inovação formal, tá? A inovação de material e a inovação tecnológica. Esses 3 fatores conjugados vão levar a um projeto excelente na visão do Gaetano e é o que nós estamos procurando. Esse nosso concurso ele é aberto a estudantes, tá, dos últimos anos de graduação de desenho industrial, de design e de arquitetura, e também a profissionais com até 5 anos de formado. Tá? Por que nós fizemos isso? Porque nós sentimos que no Brasil, até um profissional se fixar, ao contrário de outros países, ele demora em média uns 5 anos. E nós queremos pegar justamente essa fase que pode ser muito importante para o profissional passar a fazer parte do sistema design. O que eu chamo de sistema design? É a promoção do design, é o contato com marcas importantes capazes de valorizar o teu produto e também você ser colocado num palco internacional dessa magnitude que é o Salão Satélite de Milão, para onde os 3 primeiros colocados vão ter seus produtos expostos em 2022. Look, the first thing in competition, I was in competition for architecture. Lately I was in one in design, for design. I think the thing I look for is innovation. First thing. The second, I see if the product that they submit to this competition are able to represent the place where this design was working. I like very much the idea that one day Brazil design is different from Brazil in Sweden, or is different from Brazil in Tokyo, because each place they must have their design, they must have their architecture and their art. And so this is what I see when I judge a competition, if there is someone. For instance, I remember in a competition, in architecture competition, I was able to give a prize against all the other part of the juries. They were against my idea to give a prize to an architect from Vietnam who made the project of a boat as a school, and the boat was stopping on the village on the river Mekong, stopping in the village 2 months, teaching to the children, and then 2 other months in another village, etc., etc. For me, that boat was a very innovative idea of a school, and he got the prize. So to be successful in life, there is something that you have to be and follow, is to cultivate your curiosity. If you are not curious, you can do anything, nothing. If you are curious, you can discover things. History is done with discoveries done by people who are curious. So the suggestion I do to young designers, young artists, young creative people, or people in general, is to be alive with your attention and be curious about future, about innovation, about new things. That is very important. And as soon as you discover something with your creativity, then you is something successful who can help you to have a better life.